Gravando. Então, vamos lá, continuando onde nós paramos, nós estávamos falando sobre essa questão da competitividade. A competitividade é fundamental para a organização se manter viva e o gestor ele é extremamente importante para manter essa competitividade da empresa. Manter como? Ele trabalhando os recursos e as capacidades da empresa para que ela se mantenha competitiva. Então, está sempre atualizando seus recursos, está sempre atualizando suas capacidades para poder a organização ela manter-se competitiva, manter-se sobrevivente em relação aos seus concorrentes. Isso aí entra o gestor e a sua relação com a competitividade da organização. Trabalhar os recursos, trabalhar as capacidades, renovando, adequando, aprendendo para manter-se vivo, para manter-se competitivo. Agora nós vamos falar as funções do gestor eficiente e eficaz, que nós vimos lá que uma das características para que a empresa possa se manter eficiente, competitiva, para que a empresa possa se manter competitiva no mercado, aí o gestor ele precisa usar da sua eficiência, precisa usar da sua eficácia, sendo efetivo nesse processo, para manter essa estabilidade, para manter essa efetividade, para manter essa competitividade. Então, mais algumas características. Os gestores eficientes e eficazes não são considerados chefes, sim líderes de equipe, ou evoluir. Chefe seria basicamente aquele que determina, outorga, impõe. Não, esse papel do chefe, ele já é muito desconfortável para o gestor. Então, ele agora é só um papel de liderança de equipe, porque ele vai estar conduzindo pessoas, conduzindo equipes. E aí entra a capacidade dele de motivar e mobilizar essas pessoas. Motivar através das suas necessidades, através daquilo que eles realiza, e mobilizá-los, fazer com que eles possam ir desenvolver suas atividades em busca do mesmo objetivo. O gestor eficiente e eficaz, ele sabe negociar e delegar tarefas de forma segura, respeitando e confiando no trabalho dos seus funcionários, mas acompanhando constantemente o desenvolvimento de suas atividades. Quando vocês estiverem falando sobre liderança, numa disciplina específica, vocês vão ver mais sobre essa questão. Mas negociar e delegar é um daqueles papéis do gestor, do administrador, que ele tem enquanto processo ele decisor. Então, ele tem que saber negociar com os seus companheiros, com os seus colegas de trabalho, e saber delegar, que é uma prática agora extremamente utilizada dentro das empresas, a delegação, que é a prática do empoderamento, é o famoso empowerment. Essa prática ela é muito mais comum hoje e que o gestor ele precisa estar atento às capacidades, as características de cada funcionário para que ele possa fazer essa delegação, para estar dando esse empoderamento no tratamento das atividades. O bom gestor, ele tem que ser proativo, sempre buscando novas informações e oportunidades para realizar seu trabalho. É aquele gestor que ele está sempre aprendendo, ele vai buscar aprendizagem constantemente, se atualizando, se capacitando, melhorando a sua performance constantemente no trabalho. Ele é proativo. O gestor eficiente e eficaz, ele apresenta uma ampla visão estratégica para o crescimento profissional. Visão estratégica no sentido de que ele precisa compreender toda a organização, todo o seu funcionamento e a sua percepção de futuro para aquela empresa. Onde que se pretende chegar, onde é que você pretende, enquanto profissional dessa empresa, levar essa empresa, estabelecê-la em que posição, em que momento no futuro. Então, o gestor ele precisa ter essa visão estratégica. Os maiores empreendedores do mundo foram visionários, pessoas visionárias, como Steve Jobs, que é uma maior referência em tecnologia. Era um visionário. O gestor deve estar comprometido com os valores da organização, com a cultura, com as tradições da empresa, com a cultura daquela organização, daquela empresa. Então, esses valores eles precisam ser enraizados por ele.
deviam ser seguidos por ele, pelo gestor, valorizar a cultura daquela comunidade que tem ali internamente da empresa. Para ser bem-sucedido, ele deve apresentar inteligência emocional para lidar com as diferentes situações de pessoas distintas. Inteligência emocional para ele saber lidar com o temperamento, com a diversidade do público interno, dos seus colaboradores, saber se portar de forma inteligente diante das dificuldades, não demonstrar fragilidades. Então, ele precisa ter essa inteligência emocional. É fundamental para o gestor moderno. E ter visão de futuro e prever tendências que possam... Ter visão de futuro e prever tendências que possam impactar a organização são atitudes essenciais dos gestores. Visão de futuro, prever tendências que possam impactar a organização. Então, é fundamental hoje para que o gestor ele tenha essa capacidade de prescrever o futuro, de prever, montar cenários do futuro e prever essas tendências. O que vai acontecer daqui a uns 10 anos? Aí uma perspectiva. E aí ele investe na organização, na sua empresa, no sentido de prepará-la para essas tendências de mercado. O gestor ele precisa ter bem nítido essas características para demonstrar que ele é eficiente e eficaz. E quando ele age assim, e quando ele se torna eficiente e eficaz, permanentemente, ele é extremamente efetivo no seu negócio. E ele mantém a competitividade da empresa, porque é uma consequência natural. Fonte de vantagem competitiva de um negócio. Para que as organizações se tornem competitivas e tenham vantagem em relação aos seus concorrentes, é necessário que elas analisem os seus recursos, se seus recursos e capacidades possuem potencial estratégico para obter vantagem competitiva. Vamos entender o que é essa vantagem competitiva. O que nós entendemos por vantagem competitiva? É vantagem em relação ao nosso concorrente. É uma vantagem em qualquer recurso ou qualquer capacidade e pode gerar uma vantagem em relação à sua concorrência, aos seus concorrentes. Então, é importante que as empresas elas conheçam os seus recursos e as suas capacidades para que elas possam analisar se gera vantagem ou não competitiva, gera ou não vantagem competitiva para ela. Análise dos pontos fortes e fracos desses recursos e capacidades. E assim, eu vou saber se tem potencial para gerar vantagem competitiva, para gerar vantagem em relação ao meu concorrente. Os recursos, eles podem ser classificados. Quando nós falamos de recursos, eles podem ser classificados em tangíveis e intangíveis. Aqueles recursos tangíveis, que se referem aos ativos, que podem ser vistos, quantificados, podem ser tocados, como máquinas, computadores, móveis e utensílios. Então, são os nossos recursos tangíveis. E os intangíveis são aqueles que consistem em ativos que geralmente estão enraizados na história da organização e foram acumulados ao longo do tempo, como capital intelectual. Capital intelectual. O que se entende por capital intelectual? É todo o conjunto de capacidade de aprendizado, de informação retida, acumulado pela empresa. No capital intelectual não é só aquele professor que tem ali, não. É todos os docentes, são todos os coordenadores, são todos os gestores e suas competências e seus conhecimentos. O conjunto disso nós chamamos de capital intelectual. Então, isso compõe um dos recursos intangíveis. Outro recurso intangível, a marca. É um recurso intangível da empresa. Outro recurso intangível da empresa, as suas capacidades sua capacidade de desenvolver trabalho. As capacidades que a empresa tem de desenvolver determinado trabalho. Isso é um recurso intangível da empresa também. Então, o gestor ele precisa ter ciência de que esses recursos, tangíveis ou intangíveis, eles têm potencial estratégico para obter vantagem competitiva.
tem que analisar os seus recursos para ver se eles se transformam em vantagem competitiva. E a gente vai falar sobre isso bem aqui. Quanto menos observável for um recurso, maior será a vantagem competitiva que se baseia nele. O que a gente entende por isso aqui? Menos observável for um recurso, quanto menos o concorrente puder entender, compreender esse recurso, perceber esse recurso, maior será a tua vantagem em relação a ele. Por exemplo, o concorrente não consegue perceber que a tua grande vantagem é a capacidade de trabalho de determinados funcionários, que eles não têm, que a concorrência não tem, eles não conseguem perceber isso. Então, se torna uma grande vantagem para você, porque eles ficam tentando descobrir, afinal, o que ele tem de tão bom que a gente não tem. Isso se torna valioso para a empresa. Quando a gente fala de capacidade, a gente falou dos recursos. Agora, quando a gente fala de capacidade, se refere à integração de recursos para executar uma tarefa ou um conjunto de tarefas específicas, como uma atividade de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Capacidade é a condição de você usar o recurso juntamente com o teu intelecto, por exemplo, o computador, juntamente com a tua habilidade de manipular esse computador. O conjunto desses dois fatores nós chamamos de capacidade. Então, é aquele design fantástico que você tem lá, mas aquele design, para poder trabalhar, ele precisa da tecnologia. Então, é a capacidade do design, o recurso humano, a sua capacidade, a sua habilidade, juntamente com a tecnologia. Então, aí eu gero uma capacidade. Eu chamo de capacidade. Alguns autores vão chamar de capacitação. É a mesma coisa. Capacidade ou capacitação. Então, capacidade é a integração desses recursos. O designer, o recurso humano, o recurso tecnológico, a máquina, e a capacidade do design em desenvolver trabalhos de alto grau, de excelente qualidade, usando a tecnologia. Isso é capacidade. As organizações utilizam o modelo VERIL. O que é o VERIL? VERIL, vem de valor, raridade, imitabilidade e organização para identificar as forças e fraquezas de seus recursos, suas capacidades, classificar de acordo com 4 aspectos para determinar seu potencial competitivo. Se esse recurso e essa capacidade, o recurso tangível ou intangível, e a sua capacidade apresentarem valor diferenciado, raridade, imitabilidade e organização, esses 4 aspectos vão determinar se ele gera vantagem competitiva. E melhor ainda, gera vantagem competitiva sustentável. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Bem aqui eu paro. Vocês estão entendendo? Está dando para acompanhar o raciocínio? Professor, Diga. essa parte de identificar as forças e as fraquezas é mais ou menos como aquele plano de ação que... Continue. Daquele plano de ação, acho que se chama SOUT, mais ou menos isso, onde a gente deve verificar as fraquezas e as... Análise SWOT. Esse mesmo. Isso é uma análise. Isso é uma ferramenta de análise dos recursos e das capacidades da empresa. É uma ferramenta que é utilizada na gestão estratégica para análise dos recursos e capacidades da empresa e verificar se elas se apresentam como potenciais geradores de vantagem ou fragilidades em relação à vantagem competitiva. A gente vai usar exatamente essa verificação de forças e fraquezas, são fortes ou fracos esses recursos e essas capacidades, e à medida que a gente identificar que são fortes ou fracos, a gente vai relacionando o seu valor, sua raridade, sua imitabilidade, sua organização, para dizer se pode ou não gerar vantagem competitiva. Mas é isso mesmo. Só que Aí no caso, quando se encontrar as fraquezas, o certo é procurar
a melhorar e a procurar resolver esses pontos fracos, não é isso? Tá. Primeiro, vamos lá. Sobre essa análise SWOT. Essa análise SWOT, vocês vão ver com mais detalhes quando estiverem trabalhando a disciplina Administração Estratégica. Vocês vão ter essa disciplina. Mas, antecipando um pouquinho, essa análise SWOT, ela trabalha sobre as condições externas da empresa, verificar a situação externa da empresa e verificar a situação interna da empresa. A parte da análise SWOT, que a gente vai usar apenas uma parte dessa análise SWOT. A gente não vai usar ela na plenitude, por exemplo. Nessa análise interna. Na análise interna, a gente só usa a parte dessa ferramenta que corresponde a forças e fraquezas, que é a análise dos recursos e das capacidades. Se a gente fosse usar na íntegra essa ferramenta, análise SWOT, em português é FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A parte externa, a gente teria que usar também na gestão estratégica, que é a análise do mercado, da concorrência, verificando oportunidades e ameaças. Então, aqui a gente está usando uma parte dessa ferramenta, que é referente à análise interna, onde se observa os recursos e as capacidades, suas forças e fraquezas. Tá? Entendido? Entendido. Certo. E deixa eu me lembrar agora que tu falou agora no finalzinho. Falaste alguma coisa no finalzinho agora, eu acabei. Era isso, não? Deixa eu me lembrar de novo a pergunta. Tá bom. Mas é dentro disso aqui. Então a gente vai usar para verificar se. Ah, sim, você falou, e se for fraco, o que fazer? Vai de repente aquela. Aí o pessoal que trabalha com tecnologia da tua empresa, eles não sabem trabalhar com a maioria das ferramentas do computador. Eles não sabem trabalhar direito com o Word, eles fazem um documento muito ruim, eles não sabem gerar nenhuma planilha. Então, aquele recurso e aquela capacidade, recurso o quê? O recurso humano, o indivíduo, e o indivíduo, no caso, que não sabe trabalhar. Então, a sua capacidade é falha, é frágil. Então, é uma fraqueza da empresa. O que, que se faz? Então, a gente busca, ou tem duas opções, ou substitui, ou qualifica. Certo? Ou substitui ou qualifica. Como uma forma de resolver a situação. A gente não pode manter do jeito que está. Porque vai continuar fraco. E aí o concorrente aproveita essa fragilidade e ele coloca lá pessoas lá que sabem fazer o trabalho, sabe trabalhar a tecnologia e vai sobressair em relação a você. Então você tem que, quando encontra fraquezas em recursos, em capacidades, você precisa ou substituir, ou capacitar, ou transformar, ou melhorar, aperfeiçoar, que seria a capacitação. Correto? Correto. Muito bem. Aí, no caso de forças, não. Força já é alguma coisa que já está sobressaindo, que você tem potencial. Então, você vai usar, vai até, se possível, potencializar ainda mais, para gerar mais vantagem. Eu tenho que estar atento a essas 4 características aqui, ó, esses 4 aspectos: valor, raridade, rentabilidade e organização. Vamos ver aqui, rapidinho. Valor. Os recursos e as capacidades são valiosos à medida que permite melhorar a posição competitiva da organização. Quer dizer, é valioso aquele recurso que eu tenho. Então, vai gerar competitividade, vai gerar vantagem para a minha empresa, porque o meu tem mais valor que o do concorrente. Eu digo que é valor quando ele é um valor acima do valor do concorrente. Seria, por exemplo, a minha tecnologia é mais valiosa do que a tecnologia do concorrente. Então, é um recurso valioso. Entendido? É um recurso valioso porque ele tem mais valor em relação à sua concorrência. Então, gera vantagem em relação ao seu concorrente. Valor é o primeiro aspecto, que eu preciso verificar em relação a recurso e capacidade. Seria tipo assim, eu coloco o time do Flamengo
eu não, oh, desculpe, ó, gente, sou botafoguense, tá? Mas eu vou usar como referência porque tem que admitir que ele é um time de referência hoje. O Flamengo tem mais valor que, vamos comparar com o concorrente, o time do Botafogo. É mais valioso. A folha salarial dos seus jogadores são muito mais caros que o plantel do Botafogo. Então, eu tenho uma vantagem em relação ao valor, em relação a outra empresa, a outro time, que é o Botafogo, ao Vasco, entendeu? A questão do valor. Tá dando para entender, gente? Está sim, professor. Ótimo, obrigado pelo feedback, André. Raridade, esse segundo aspecto da raridade, é quando esses recursos e capacidades são raros e não são encontrados ou não pode ser controlado pela maioria dos concorrentes. Alguns poucos têm esse recurso, essa capacidade. Aí volta para o time, tá? Raridade. Eu tenho jogadores ali que são raros no mercado nacional, no time do Flamengo. A maioria dos times não tem. Então, a gente compara com a maioria dos times, o time gera uma vantagem competitiva, o Flamengo tem uma vantagem em relação aos outros, porque ele tem jogadores raros, que se sobressaem, tem grande diferencial, tá? Que a gente não encontra em outros jogadores de outros times. Então, essa raridade, o recurso é raro, o recurso e a capacidade é raro, quando eles não podem ser encontrados na maioria da concorrência. Alguns poucos detêm, quando não é apenas um, alguns poucos detêm esse produto, essa característica, esse recurso, essa capacidade. Então, dizemos que ele é raro. É um recurso raro, é uma capacidade rara. Deu para entender? Deu. Ótimo. Imitabilidade é outra característica, é outro recurso, é outro aspecto, onde os recursos e capacidades são inimitáveis, quando a concorrência apresenta desvantagem de custo para obter ou desenvolver. Quer dizer, eu tenho aquele recurso, aquela capacidade, em que eu não tenho como a concorrência imitar, trazer alguma coisa similar para comparar ou gerar algo similar, porque é muito caro, ele é valioso demais, ele é raro demais, e acaba sendo difícil de ser imitado também, porque ele é caro para montar algo parecido, ele é caro para adquirir algo similar. Seria aquele remédio de marca, por exemplo, que não encontra similares para ele. Ele é muito caro para ser gerado um similar ou para ser produzir algo semelhante a ele. Então, a imitabilidade dele é Professor, difícil. Diga. é algo que não pode ser substituído, mais ou menos isso? Não pode ser substituído e não pode ser substituído, não pode ter algo que possa fazer as mesmas coisas que ele faz. É difícil de ser imitado. Então, quando eu tenho um recurso e uma capacidade, que dificuldade de desenvolver algo que eu possa imitá-lo, é muito caro gerar algo que possa imitá-lo, então ele também é uma vantagem competitiva para a empresa. Improvável de ser substituído corretamente. E, finalmente, o último aspecto é a organização. Os recursos e capacidades tornam-se vantagem competitiva para a organização quando ela está organizada. A empresa ela tem que estar organizada para explorar esses potenciais competitivos. De nada adianta eu ter um recurso valioso, ou raro, ou ilimitável, se a empresa ela não está organizada para explorar esses recursos. Entendeu? Então, tem que haver organização também pela empresa, ela precisa estar estruturada, ela precisa estar devidamente com suas condições para poder explorar esses recursos que ele tem, que a concorrência não dispõe. Então, precisa estar organizada também para isso. Esses 4 elementos, esses 4 aspectos aqui, geram vantagem competitiva para a organização. Se uma organização ela detém um recurso, uma capacidade de valor,
raro, de difícil imitação, e ela está estruturada, organizada para usufruir disso aqui, pronta para usufruir disso aqui, então ela tem o que nós chamamos de vantagem competitiva sustentável. O que é essa vantagem competitiva sustentável? É porque ela pode manter essa vantagem por muito tempo, sem se preocupar por um bom tempo, desde que ela esteja sempre inovando, desde que ela esteja sempre melhorando, aperfeiçoando esses seus recursos. Vocês entenderam? Sim. Caso falte um desses fatores, pode até a empresa que tem um ou outro fator como esse aqui, mas se não tiver todos os fatores, o que ela vai ter é uma vantagem competitiva temporária. Temporária. Agora, quando ela tem uma vantagem, quando ela tem todos os fatores, ela observa esses fatores, ela tem uma vantagem competitiva sustentável. Correto? Deu para entender esses aspectos aqui em relação a recursos, em relação às capacidades? Fale só novamente sobre o valor, professor, que eu não prestei bem atenção. Valor? Sim. Quando aquele recurso é caro demais, ele tem um valor muito alto, esse recurso. Vamos dizer que o valor daquele jogador é muito alto e a concorrência não tem como, por exemplo, cobiçá-lo, adquirir algo, um recurso semelhante, porque o valor é muito alto desse recurso. Entendeu? Então, quando ele é muito valioso, ele é muito caro, então ele se torna uma vantagem competitiva para a empresa. As outras não vão ter como adquirir por conta do valor desse item, desse recurso. Entendido? Entendido. Muito bem. Então, esses aspectos precisam ser considerados. Vamos falar do processo decisório, também é importante na competitividade. O processo decisório é o processo de escolher o caminho mais adequado à empresa em uma determinada circunstância. É um processo que rege como a organização, como a empresa, ela vai decidir os seus processos. Então, ela passa por várias etapas. É um processo de várias etapas para que a empresa ela possa decidir o melhor caminho para resolver uma situação. Uma organização ela precisa ser capaz de otimizar recursos e atividades, assim como criar um modelo competitivo que a permita superar os rivais. O processo decisório também é uma vantagem em relação aos seus concorrentes quando a empresa ela tem um processo racional de tomada de decisão. O processo racional de tomada de decisão é aquele processo que segue etapas coordenadas, orientadas, que levam à melhor decisão. Por exemplo, tem empresas que tomam decisão de uma forma muito intuitiva. O chefe acha que esse, baseado no seu histórico, baseado na sua experiência, acha que essa é a melhor medida, essa é a melhor decisão. Não. O processo decisório precisa ser racional. O que é racional? Ele é desenvolvido em etapas que você vai levar a buscar tomar a melhor decisão. De acordo com o processo racional de tomada de decisão, processo decisório racional, primeiro se identifica o problema, depois se analisa esse problema através de uma prospecção, sabendo a causa desse problema, vai gerar alternativas no momento seguinte para a solução desse problema e, finalmente, tomar a melhor decisão, através do julgamento e avaliação dessas alternativas. Então, esse é um processo racional de tomada de decisão. E a organização que tem um processo racional de tomada de decisão, ele vai gerar uma vantagem competitiva. Modelos de tomada de decisão. O primeiro modelo de tomada de decisão na história, ele foi concebido entre a teoria burocrática e a teoria clássica. Aí entre Weber e Fayol. Nesse período foi concebido o primeiro modelo de tomada de decisão desenvolvido por eles, onde eles achavam o seguinte: ele era prescritivo, quer dizer, decisões que deveriam ser tomadas num processo. E eles acreditavam que
os administradores que iam tomar decisão, eles tinham toda a capacidade, tinham todas as condições, sabiam de todas as alternativas possíveis para fazer a melhor escolha. A decisão era sempre ótima nesse período, nessa época, começo do século passado, quando foi desenvolvido esse modelo clássico. É o modelo mais antigo de tomada de decisão. Então, toda decisão que era tomada à época desse modelo era considerado ótima, porque acreditava que os administradores das indústrias que usavam esse modelo tinham condições de tomar a melhor decisão. Seria sempre ótimo e era irrefutável. Tá, essa decisão é essa, e não vem com outras histórias, porque não tem outras histórias. Essa é a melhor decisão e pronto. É a decisão ótima. É o que acreditavam à época. Em seguida, surgiu um novo modelo, que é o modelo administrativo de tomada de decisão, já desenvolvido lá por Simon, metade do século passado. James Marches, Herbert Simon, o pai da teoria da decisão. Esse modelo tem como pressuposto fundamental a limitação física do tomador de decisão e obter e processar todas as informações necessárias à tomada da melhor decisão para o problema. Além disso, o indivíduo responsável por esse processo conduzirá sob influência de fatores emocionais, sociais, ambientais, orientados pelos seus objetivos, quando se trata de decisão própria, orientado por critérios pré-definidos quando envolver a organização. Esse modelo administrativo, Herbert Simon já dizia que, contrário ao primeiro modelo, que não tem como se alcançar uma decisão ótima. Não tem como você tomar uma decisão ótima, a melhor decisão possível. Não, porque o processo decisório ele é limitado. As condições do tomador de decisão são limitadas, as informações são limitadas e tudo isso vai limitar o processo decisório. Então, ele era chamado de racionalidade limitada. Era um processo em que havia limitação de informação e havia limitação da capacidade do indivíduo em tomar a decisão. E, por isso, as decisões seriam sempre limitadas. As decisões eram consideradas satisfatórias ou satisfacientes, diferente da anterior, que eram consideradas ótimas. Aqui, nessa teoria, nesse modelo, eram consideradas soluções ou decisões satisfatórias apenas, baseadas na racionalidade limitada, informações incompletas e solução apenas satisfatória, aquela que era o suficiente para resolver logo aquela situação. Vamos falar sobre inovação. Eu tenho que correr um pouquinho mais por causa do tempo que a gente tem aqui para trabalhar. Existem forças que criam as necessidades de mudança no meio interno e externo das organizações. No meio interno, basicamente, as forças estão envolvidas com a relação das pessoas, e um bom clima organizacional ajuda o processo. Já no meio externo, outras variáveis que fogem ao controle dos gestores interagem e muitas vezes o líder gerencial fica impotente diante da situação. Hoje, quando a gente fala de competitividade, a inovação é um dos recursos mais importantes para gerar essa competitividade. A empresa precisa estar se modificando constantemente através da sua inovação. Invencionabilidade dos seus gestores, a capacidade criativa dos gestores. Então, o Chavenato ele classifica as forças que fazem com que as empresas mudem e causem mudança nas empresas. As forças são duas, endógenas e exógenas. O que são essas forças endógenas e exógenas? Nós chamamos de forças endógenas aquelas que criam necessidades internas de mudança estrutural e comportamental. As pessoas internamente, os colaboradores, os gestores internamente, eles sentem a necessidade de estar mudando os processos internos, de se readequarem para melhorar as condições de trabalho, para melhorar as condições de saúde dos seus colaboradores. Então, são necessidades que surgem internamente, são chamadas de forças endógenas. E as exógenas são aquelas que vêm do ambiente externo, são provocados pelo ambiente externo, são provocados pelas novas tecnologias, são provocados pelas legislações que fazem a empresa mudar seu comportamento, a sociedade que requer uma nova atitude por parte da empresa. Então, todos esses fatores, chamados de exógenos, atuam sobre a empresa, provocando nelas mudanças. Então, essas duas forças provocam mudanças no ambiente da empresa. Quando a gente fala de inovação, quanto mais intenso for o processo de mudanças, mais a criatividade aflora
e, como consequência, ocorre a inovação. Se gera mudança, você vai precisar inovar para se adequar a essas mudanças. O processo criativo envolve 3 habilidades. Quando se fala em processo criativo, gerar inovação, envolve 3 habilidades. São aqui, ó, análise, síntese e mapeamento. Essas 3 habilidades são das pessoas que precisam desenvolver inovação. Eu preciso gerar algo novo, melhorar esse trabalho. Isso vai me gerar um capital novo, uma condição melhor de trabalho, se eu criar uma nova situação, uma nova condição aqui. Então, quando o indivíduo está pensando em criar uma inovação, desenvolver uma inovação, ele vai usar essas habilidades aqui, a análise, a síntese e o mapeamento. A análise, que é a capacidade de pensar e avaliar de maneira crítica para que as ideias tenham convergência. A análise é quando o elemento que vai estar usando a sua criatividade, ele vai avaliar e vai analisar tudo ao seu redor, tentando convergir para uma única ideia. O que está acontecendo? O que eu posso achar aqui de interessante que eu posso modificar, que eu posso dar uma inovada? Então, ele vai fazer uma análise convergindo para uma ideia só, uma ideia única, para um produto único, para uma ideia única. E síntese é a habilidade de conceber novas ideias por meio do raciocínio aberto e limitado, por divergência, usando a capacidade imaginativa. Aí, quando ele já converge para uma coisa, ele já pensa, de repente, ele abre a mente novamente para novas ideias, Então, ele converge, ele pensa a partir do que ele vê no ambiente, no local, o que ele pode criar de novo. E a síntese vai lhe possibilitar, vai fazer com que ele já pense em outros espaços, além deste que ele está convergindo na análise. E, finalmente, tem o pensamento do mapeamento, né, da habilidade do mapeamento, que é quando ele vai transformar o abstrato em algo concreto. Ele já vai idealizar a ideia, vai pensar em algo que possa transformar em físico, em tangível, e que possa gerar a inovação. Então, ele vai estar sempre nesse processo. Ele converge as suas primeiras ideias numa unidade. A síntese, ele já abre possibilidade de uso uso dessa ideia que ele pensou em outras possibilidades, e o mapeamento é quando ele vai modificar, vai transformar essa ideia em uma inovação. Então, ele passa por ele vai usar essas 3 habilidades. E esse processo criativo, ele passa por algumas fases também. São 5 fases que passa o processo de inovação. O processo criativo da inovação são 5 fases. Tem a fase da ideia, que é o insight. O que nós chamamos de insight? Aquela ideia que vem do nada. Pá! Que está lá de dedo, aquele insight. A ideia que aflorou naquele momento. É o primeiro momento. Aí depois eu vou usar da criatividade para adequar essa ideia. E aí eu uso a estratégia, que é a terceira etapa, que é para adequar essa ideia, usando a criatividade em algo tangível. E aí eu vou usar isso e transformar numa inovação na fase seguinte e gerar o produto, que é o último passo da inovação. Então, detalhes sobre isso? Vocês vão ter uma disciplina sobre tecnologias e inovação, tecnologia da informação e inovação, ou conhecimento e inovação, que vai tratar mais sobre o aspecto da inovação e das tecnologias para a inovação. Tem uma disciplina específica para isso. Vocês vão tratar mais à frente. Aqui sobre inovação, a gente vê o seguinte, há sempre uma confusão sobre o que é invenção e o que é inovação. Uma coisa que torna bem claro a diferença delas é que quando você inventa algo técnico que você está construindo, desenvolvendo.
Invenção é algo que ainda é apenas uma novidade, algo novo. Algo novo que serve para alguma coisa. Mas a invenção de nada vale se ela não se tornar uma inovação. Por quê? A inovação é que ela é economicamente viável. É a inovação que vai gerar receita, é a inovação que vai gerar consumo. A invenção é um produto novo, é uma ideia nova, é algo novo, nunca desenvolvido. Mas e aí? Quando ela passa a se tornar algo consumível, algo pode ser comercializado, então ela se transforma em inovação. Que é o que é interessante, né? A inovação. A invenção em si, ela só se torna interessante quando ela se torna viável economicamente. Aqui nós temos as dimensões da inovação. Ter ideias originais, gera uma invenção, materializou essa ideia, e o produto final gera valor a todos. Então, a criatividade vai gerar uma invenção, que essa invenção gerando valor. A partir do momento que essa invenção gera valor, é economicamente viável, então aí eu tenho uma inovação. Não mais uma invenção, uma inovação. As inovações, elas acontecem em qualquer lugar dentro da empresa, qualquer área, qualquer lugar, as inovações. Por exemplo, fazer uma melhoria no ambiente de trabalho que pode proporcionar, gerar melhores condições para que se possa trabalhar de uma forma mais eficiente. Uma inovação. Essas inovações, elas são classificadas enquanto incrementais ou radicais. Inovação incremental é um processo de melhoria contínua. A maioria das inovações, 80 ou 85% das inovações que acontecem, elas são incrementais. A grande maioria das inovações que acontecem nas empresas são incrementais. Por quê? É um processo de melhoria contínua, que é uma melhoria de um produto, de um serviço, de um processo existente que teve seu desempenho melhorado, reconfigurado por uma tecnologia. Ele fez um upgrade daquele produto, daquele processo, daquele serviço. Essa ocorrência é muito comum. Aqui nós temos um exemplo de inovação incremental. A televisão ela foi incrementando os seus recursos. Então, uma inovação incremental. Inovação radical é quando é uma diferenciação total de um produto e serviço de um processo existente. Atributos modificam por completo. Uso de tecnologias radicalmente novas. Combinações de tecnologias existentes que fazem novos usos. Olha, o CD, o disco de vinil, que mudou radicalmente para a fita cassete, que mudou para o CD, iPod, e finalmente o smartphone, que agrega todos esses produtos. Então, isso aqui nós chamamos de inovação radical, porque mudou totalmente a estrutura do produto, gerou um produto novo. Então, nós chamamos de inovação radical. E aqui nós temos algumas barreiras para a inovação. Normalmente, as ideias inovadoras, elas surgem, mas empresas, às vezes, elas impõem dificuldades pelos seus recursos financeiros. A gente não tem recurso para estar fazendo isso. Ou a legislação da empresa ou externa também não permite. O sócio, alguém não aceita a inovação, é daquele tipo difícil, arcaico, que não aceita que seja modificado. Então, isso tudo se torna barreira às inovações nas empresas. Outras barreiras que se apresentam, o poder decisório da empresa, aquele processo rígido, que não permite que outro inove, só a pessoa que está no topo possa inovar. A história, a cultura da empresa, às vezes é uma cultura muito enraizada, que não permite novas mudanças, novas ideias. E o ambiente externo, que impõe muitas vezes que a empresa não faça mudanças, por exemplo, uma comunidade que é extremamente ortodoxa e não permite que as empresas que estão lá, elas mudem o seu comportamento, inovem de alguma forma. Então, aqui nós temos algumas barreiras que acabam limitando a inovação nelas. O que eu quis apresentar para vocês foi pautado na terceira unidade do nosso material presente lá no AVA, que fala sobre esses aspectos.
tá? E queria trazer para vocês sobre eles, e tirar dúvidas, melhorar a assimilação e a compreensão desse material que estava lá sobre a gestão e sua relação com competitividade e inovação e também a tomada de decisão, o processo decisório. Pergunto, dúvidas aí que a gente possa tirar? Alguém que não compreendeu algum fato que a gente pode retornar e mostrar e falar novamente. Vamos lá, esse é o momento das Professor, dúvidas. Diga. sobre tangíveis e intangíveis, que eu não entendi muito bem. Os recursos. Sim, Vamos lá, tangíveis e intangíveis. Deixa eu colocar lá na tela. Bem aqui, os recursos. A gente falou que as organizações, a empresa, ela tem, o que ela tem nela? Recursos. Quais são os recursos que nós vamos encontrar na empresa? Recurso humano, as pessoas, e os recursos materiais. A estrutura física, os móveis, os utensílios, os equipamentos. Então, tudo isso nós chamamos de recurso, não é isso? Recurso da empresa. E capacidades são o quê? São a integração desses recursos para produzir uma atividade. Quando eu uso dois recursos ou mais para produzir uma atividade. Por exemplo, recurso humano com recurso tecnológico para produzir uma atividade, que é o processamento de alguma coisa. É o recurso humano com a madeira, com o recurso material para produzir um móvel. Então, ali é uma capacidade. A capacidade de um recurso de utilizar o outro recurso e produzir alguma coisa. Isso ali é capacidade. Então, só em se tratando de recurso, ele pode ser tangível e intangível. Recurso tangível é tudo aquilo que você pode contemplar, visualizar, quantificar. Eu tenho 10 computadores, eu tenho 10 mesas, eu tenho 10 cadeiras, eu tenho 10 salas. Então, ali eu tenho recurso tangível. São 12 pessoas trabalhando. Recurso intangível é aquilo que você não quantifica fisicamente, né? Aquilo que você não percebe fisicamente, mas está lá. Por exemplo, as habilidades dos indivíduos. O capital intelectual é um desses recursos intangíveis, porque é todo o conjunto de conhecimento agregado das pessoas que trabalham ali na empresa. Então, isso é a marca da empresa, é um recurso intangível. Você não pega outro recurso intangível, seria a qualidade do trabalho, o perfil ético da empresa, é um recurso intangível. Então, nós temos esses dois tipos de recursos que a gente contempla dentro das empresas. Aquilo que a gente percebe e quantifica fisicamente, tangível. Aquilo que a gente não percebe, não quantifica fisicamente, a gente sabe que tem, sabe que existe na empresa, que são os intangíveis. Marca, capital intelectual, qualidade. Então, tudo isso nós chamamos de recursos intangíveis. Deu para entender? sim. Ótimo. Mais alguma dúvida? Mais alguém gostaria de tirar dúvida? Não. Outro? Professor, você vai colocar essa gravação no AVA? Sim, está sendo gravado. As duas gravações, a primeira e a segunda, os dois momentos. Todo tempo a gente coloca lá no AVA para vocês poderem acessar a qualquer tempo para tirarem dúvidas, ouvirem novamente. Tal. O material também eu disponibilizo em PDF no AVA. E eu coloco no AVA e no grupo, coloco nos dois. Certo. Senhor. Alguém mais gostaria de tirar alguma dúvida? E o feedback de vocês em relação àquilo que foi apresentado, eu gostaria muito que vocês me dessem. Satisfação, insatisfação. Não, as suas aulas, como sempre, são ótimas, né? Muito obrigado, André. O senhor consegue desenvolver o assunto perfeitamente para a gente poder compreender. Obrigado. Mais alguém gostaria de dar um feedback? Só complementando mesmo o que ele falou, acho que está sendo uma das aulas que, assim, melhores para a gente, no caso de entendimento e tudo mais. As outras estão até um pouco complicadas de entender.
Fico muito feliz em saber. Muito obrigado, Carla, por esse feedback maravilhoso. Seu de André. Até em questão da nossa participação fica melhor assim também. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Mais alguém gostaria de dar o seu posicionamento? Deixa eu agradecer, então, de uma forma muito pessoal a Jaine. Obrigado, Jaine, pela sua presença. Até ainda há pouco eu tinha um público bem maior e já foram saindo, né? Foram percebendo que a aula ia terminando, já foram saindo. Jaine, muito obrigado pela sua presença. Ao André também, muito obrigado pela presença. A Kaline, obrigado, Kaline, por estar presente. A Carla, que faz esse relacionamento lá pelo grupo. O Vitor, muito obrigado, Vitor, pela sua presença também, a Elviane. Agradeço também àqueles que estiveram conosco e tiveram que se ausentar agora no final. Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu espero a gente ainda ter um novo momento para a gente concluir o material da outra unidade, tá bom? A gente vai agendar para concluir esse material. Agradeço muito pela participação, desejo uma ótima semana para todos vocês. Deus os abençoe e nos guarde também dessa situação que estamos vivendo aí. Vamos passar ilesos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, boa noite para vocês. Tchau, obrigado, boa noite.